começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed3 começa nessa noite fria de Dia dos Namorados para dizer o quê? Que nós amamos vocês, como todos os namorados nesse dia de hoje, meus amigos. Aos nossos ouvintes, estamos comemorando hoje o episódio 40 deste podcast que surgiu no ano passado e só desperta paixões, assim como as paixões enamorantes dos namorados neste dia. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, e Gabriel Spangero e Michel Braga, para comentar o que de melhor está acontecendo neste momento na final da NBA. Meus amigos, uma boa noite, sejam bem-vindos. Gabriel Spangero está brilhante hoje, afinal de contas, né? Brilhante. O amor faz essas coisas. Ah, com certeza, né? Tá aqui para esquentar nossos dias frios, né? E você, mano amigo, você encontrou um amor neste Dia dos Namorados? Eu encontrei o amor, estou totalmente seduzido por Wardell Stephen Curry II. Nossa, cara, decorou até o nome inteiro, nem eu sabia essa. Muito bem. Meus amigos, estamos em meio a uma série empatada em 2-2. O jogo 4 aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de junho, com a vitória do Golden State Warriors, em pleno TD Garden, casa do Boston Celtics. O Celtics tinha a possibilidade de, em casa, abrir 3-1 e se aproximar muito forte do título. Porém, o brinquedinho assassino frustrou as ambições celtas e fez um jogaço. Comandou a vitória do Warriors num dos jogos mais equilibrados dos últimos tempos em uma final de NBA. Começo perguntando para vocês dois, e aí? Quem está mais próximo agora? O Warriors depois dessa vitória fora de casa? Ou o Celtics ainda tem fôlego, ainda tem chance, ainda se mostra superior, especialmente quando encaixa sua defesa frente a esse Golden State? Vamos lá, vamos aqui. Deixa que eu vou. Eu acho que por ter o mando de quadra, uma possibilidade de fechar um possível jogo 7 em casa, eu acho que o Golden State tem um pouquinho mais de vantagem aí, mas, cara, eu não duvido nada do time do Celtics, que quando sofreu lá no jogo 2, né, tomou uma bela derrota aí do Warriors, conseguiu se reajustar, fez um jogo 3 que a gente acabou nem comentando tão no detalhe, né, que foi um pouco diferente, né, do que eles tinham, que o Warriors estava dominando muito pontos no garrafão, na série inteira, né, nesses playoffs como um todo, né, sempre muito forte nos rebotes ofensivos lá, rebotes defensivos também, muito jogo de infiltração quando não estavam caindo as bolas, por incrível que pareça, às vezes um dos maiores arremessadores deu uma oscilada aí. E no jogo 3 eles conseguiram entrar no garrafão do Warriors e eles fizeram, acho que foi o primeiro jogo com o dobro de pontos no garrafão, foram o Boston versus os Warriors. Então, assim, aí agora vem um jogo 4 que eu lembro até a gente comentando, tava eu, o Mano Mix, no nosso grupo no WhatsApp. Pô, o Curry começou meio frio, né? Cara, deu 1 minuto depois que a gente falou isso, começou, né, ele começou ligou o modo MVP aí, tá sedento por esse MVP das finais, colocou a bola debaixo do braço e falou: "Não, deixa que essa fora de casa vai ser minha", uma vitória gigante aí dentro do TD Garden, né. Eu acho que é bem difícil adivinhar o que vai acontecer daqui para frente na série, né? Porque eu acho que está sendo, como talvez pudesse ser esperado, afinal é a final, né? Mas tá sendo a série mais equilibrada dos playoffs até agora. Eu acho que nenhuma outra série foi tão equilibrada quanto essa, nem Heat
e Celtics, que apesar de ter chegado no 7º jogo, a gente falou aqui várias vezes, né, e na mídia também foi muito comentado, que era uma série equilibrada, marcada por desequilíbrios, né, uma alternância ali. Eu continuo achando que o time do Boston é melhor, tem mais recurso, tem mais meios de chegar à vitória, né? O Golden State é um time que tem um pouco mais de limitação para conseguir ali criar alternativas de jogo e tudo mais. Mas os dois times são muito fortes, acho que a diferença é muito pequena. E eu acho que o Golden State está ganhando essa série primeiro, obviamente, a base de muito Stephen Curry, que está jogando absurdamente. Acho que a gente vai poder falar um pouco mais dele em detalhe aí mais para frente. Mas eu acho que o outro fator que eu acho que conta a favor do Golden State é o ímpeto desse time, né? Não sei que palavra usar exatamente para descrever, mas vou tentar explicar aqui o que eu quero dizer. Quando a gente olha para os 4 jogos, o primeiro foi um jogo muito equilibrado, com contrastes no terceiro quarto e no último quarto, que foi um dominado pelo Golden State e um pelo Boston, e o Boston leva, mas num jogo de alto nível. O segundo é uma vitória tranquila do Golden State. O terceiro, apesar de ter sido talvez uma vitória do Boston com autoridade, a gente chega até um momento no terceiro quarto que esse time do Golden State, mesmo saindo de trás o jogo inteiro e correndo atrás do prejuízo e toda hora tendo que fazer muito esforço para não deixar o Boston escapar, chegou a passar à frente. Depois o Boston conseguiu retomar. Então é um jogo que eu acho que se a gente fosse definir um domínio foi do Boston, mas com o Golden State de novo muito competitivo. E no quarto jogo foi a mesma coisa. O Boston ficou à frente o jogo inteiro, praticamente. Toda hora tentando escapar, e o Golden State parecia que estava no limite do esforço para ir buscar. Parecia que a qualquer momento o Golden State não ia mais conseguir. Só que esse time parece que não tem isso de se abalar psicologicamente. Eles continuam até o último segundo de jogo, indo atrás do objetivo deles. E o Boston dominou. A hora que ele deu uma oportunidade, que foi lá no quarto quarto, o Golden State passou por cima e levou o jogo. Então, esse time não oscila. Eles jogam praticamente o tempo todo em alto nível. Estão 10 pontos atrás, eles continuam jogando do mesmo jeito. Estão 10 na frente, eles continuam jogando do mesmo jeito. Então, eu acho que isso pode ser a chave até dessa vitória, na minha opinião. Né? Para mim, isso mais Curry é a chave da série. Está até agora empatada, mesmo o Boston sendo melhor. E o empate aqui, no fim do dia, é uma vantagem do Golden State, né? Afinal, faltam só mais 3 jogos e eles têm 2 mandos de quadra aí para defender ser campeão. Até pensando nisso que você falou, meu amigo, o jogo 1 também foi um jogo assim que o Golden State dominou o jogo inteiro. A gente até comentou isso logo depois do jogo. O Warriors domina o jogo inteiro e o Celtics também fica ali, né? Tipo, não deixa desgarrar, até o momento que eles vão e passam o Warriors no fim do jogo, né? Eu fico me perguntando assim, e aí até a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês. É ímpeto no Warriors ou, de certa forma, entendam o que eu quero dizer? O Steve Kerr, especialmente nesses últimos 2 jogos, ele começa com uma escalação errada e depois ele corrige o prumo com o passar do jogo. Porque a minha sensação é que, especialmente nos jogos 3 e 4, ao contrário do Celtics, que tem usado, sei lá, 2, 3 reservas no máximo, que é o Derek White, o Pritchard, nem o Daniel Theis está sendo mais tão usado, o Steve Kerr tem usado não só como reservas ao longo do jogo, mas ele tem mudado muito a escalação, o quinteto inicial ao longo dos jogos. Então, a minha dúvida, por exemplo, foi no jogo 4 agora, salvo engano, ele começa sem o Looney, né? Foi no jogo 3, minto. Ele começa sem o Looney, depois ele volta. Foi agora no 4 mesmo. Uhum. Ele começa sem o Looney, depois ele volta e percebe que dá certo. E a minha sensação é assim, o Boston tem um padrão de jogo, por isso que o Udoka não mexe tanto. O Warriors, por outro lado, o Steve Kerr tem mexido tanto, e a minha visão é, será que precisava tudo isso? Ou será que, cara, ele está tentando achar coisas inimagináveis que não tem outro ajuste, sabe? Essa é um pouco da minha sensação, sabe? Tipo, porque o Boston vai explorar sempre
no ataque a parte menos, né, o pior do Golden State, que provavelmente quando está em quadra, ou vai ser o Stephen Curry ou o Jordan Poole, né? Um desses dois caras ele vai atacar. Agora, por outro lado, o Warriors ele tem tentado se desvencilhar de uma defesa celta que muitas vezes, cara, acaba, sei lá, tirando o que há de melhor do Golden State Warriors, um pouco como o Miami Heat tentou fazer com o próprio Celtics. Eu não sei, eu realmente queria ouvir vocês, porque eu fico nessa dúvida se é um ímpeto realmente, uma vontade de ganhar. Acho que até o Draymond Green falou isso após o jogo 4, que, né, pô, a gente no jogo 3 não entrou com a cabeça correta, não entrou direito. Ou se é realmente, tipo, putz, fiz uma cagada, escalei errado, e depois que eu mexi, o time melhorou. Eu acho que, para mim, esse time tem, de novo, tem essa característica de times campeões de não se abalar durante a partida e de ser muito competitivo o tempo todo. Tá? Acho que, para mim, é uma característica muito marcante do Golden State. Falando sobre essas variações do Steve Kerr, eu acho o seguinte, ele tem um problema que o Boston, a princípio, não tem. Que é a ausência de um pivô mais competitivo. O Kevin Looney apesar de tá fazendo bons jogos, assim, ele pode ser, e tem sido importante, foi importante no jogo 4 de novo. É meio estranho a gente falar que uma das grandes apostas para uma determinada característica de jogo do Golden State é um cara como o Kevin Looney. Então eu acho que o Steve Kerr tem procurado alternativas. Eu ouvi até uma teoria interessante que eu não sei se faz algum sentido, vou jogar aqui para vocês comentarem também, que é o seguinte. No jogo 4, ele entra com o Otto Porter Jr. no lugar do Kevin Looney e empurra o Draymond Green para ser o pivô. E além de, obviamente, buscar um ajuste, né, que ele estava tentando talvez espaçar mais a quadra, né, deixar um time mais leve, um small ball mais forte, talvez encontrar um lugar para o Draymond Green performar melhor, que ele tem sido um dos pontos fracos aí desse time aí ao longo da série. Mas uma das coisas que falaram que ele estava tentando fazer, e se a gente for parar para pensar, talvez isso tenha funcionado, é mudar as rotações do time e do jogo dali para frente. Por conta disso, o Kevin Looney, que teve mais ou menos a mesma minutagem de outros momentos, jogou mais contra a segunda rotação do Celtics do que teria jogado se tivesse saído jogando. Enfim, me parece até um detalhe muito mirabolante, talvez, para a gente pensar que o cara planejou isso, mas se tratando desse tipo de treinador, eu não duvido de nada. Então, assim, eu acho que o Golden State tem mais problemas, até por conta de alguns jogadores específicos que não estão tecnicamente performando tão bem, apesar de estarem se entregando muito, né? O Draymond Green. O Draymond Green chegou no quarto do último jogo, no momento decisivo, ele sentou, né? Vocês sabem quando que um cara como o Draymond Green vai para o banco num quarto decisivo? Vocês sabem quando? Quando, mano? Quando o Steve Kerr, né? Nossa. Vai. Desculpa. Casal B de novo. Ele ataca novamente. Enfim. Então eu acho que ele precisa encontrar mais alternativas, por isso que ele mexe mais, porque ele tem algumas peças que não estão funcionando tão bem. Ainda assim, nesse aspecto mental, para mim o Golden State está um degrau acima e é isso que está mantendo a série empatada. O Boston, na minha opinião, se tivesse ficado um jogo correndo como foi o quarto jogo, porque você falou do segundo jogo, mas a primeira metade foi muito igual. Muito competitivo, né? Quase no empate ali no Empate o indo pro tempo primeiro todo. tempo. O terceiro quarto, sim, o Golden State conseguiu dar uma desgarrada no segundo jogo, e aí a gente teve aquele quarto sobrenatural. Tudo bem, ali eles conseguiram uma virada, mas quando eu olho para esse time como um todo, eu não consigo enxergar eles constantemente conseguindo fazer o que o Golden State fez nesse quarto jogo, e na minha opinião tem condição de fazer constantemente, que é ficar o jogo inteiro ali, 5, 6, 7 pontos atrás. Toda hora parece que o jogo vai escapar, toda hora parece que o jogo vai embora. E não deixa aí, não deixa aí, não deixa aí, até o momento que tem uma oportunidade vira. Eu acho que isso é a cara do Golden State, na minha opinião, não é a cara do Celtics. E isso entra muito quando a gente vê aquelas corridas de pontuação, né, cara? Quando o Boston começa a dar uma
uma certa fraquejada, vem o Golden State, faz tipo 8 pontos em menos de 30 segundos, 12 pontos. Acho que nesse último jogo, foi o Boston no último quarto, acho que fez 3 pontos nos últimos 5 minutos, né? Foi uma corrida aí de 17 a 3 pro Golden State, que, pô, tirou o atraso e passou na frente, né? E eu acho que muito desse jogo 4 também, um pouco de mudança que teve, né? Foi essa. Acho que eles conseguiram defender um pouco melhor também, acho que talvez na parte individual, ali na defesa do mano a mano. E no último quarto, o Jason Tatum não entregou tanto quanto a gente se esperava dele. O Klay Thompson fez uma bela defesa em cima do Jaylen Brown, que também conseguiu diminuir um pouco do potencial dele, e foi quando conseguiu eh, carimbar a vitória, né? Fora. Então acho que sim, são os ajustes que eles vão fazendo no meio do jogo que vão tirando as vantagens e, de novo, o Golden State não vai deixar barato qualquer oscilação do Boston, né? É como diria o Rômulo, né? O Golden State é não só o Curry, mas o Golden State é uma jararaca perigosa, né? Se Não pode você dar bobeira. você vacilar um pouquinho, esse ponto eu concordo muito, assim, o Golden State é aquele tipo de time que você tem que jogar o jogo inteiro com muita atenção, senão você é realmente varrido em determinado momento, depois, cara, a vantagem é o leite derrama e você não consegue mais pegar esse leite derramado, não. Então, esse é um ponto interessante. Eu vi o meu Houston 2 vezes na final da temporada 17-18, na final de conferência, ganhando a série por 3-2, depois com a série empatada em 3-3 jogando em Houston. Por 2 vezes, eles foram para o intervalo do jogo com aproximadamente 20 pontos de vantagem. Com a torcida do... Eu lembro no jogo 6, a torcida do Golden State aqui no Brasil tweetando que, bom, beleza, vamos assistir aí agora os últimos 24 minutos do Golden State nessa temporada e vamos pensar no ano que vem. E em nenhuma das 2 vezes o Houston conseguiu segurar. Outros times, não é que o Houston não seguraria, é que com outros adversários, o time viria abatido, o time viria já achando que, não dá mais, nervoso, desesperado, se as coisas não dessem certo logo nos primeiros lances, iam se desesperar. O Golden State não faz isso. Né? Até, às vezes chega a ser irritante quando você está torcendo para outro time. Mas ele não faz isso. Ainda mais para o Houston. Ainda mais para o Houston. Agora, um assunto que está bombando muito, especialmente depois do jogo 4, são as performances, especialmente o aproveitamento do Jason Tatum, né? Ele tem chutado aí para casa dos 34% de aproveitamento nessa série, salvo engano de 3, 26%. E um pouco do que se tem falado muito é do quão clutch, né, o Jason Tatum tem sido, né? Tipo, do quanto ele tem realmente está sendo decisivo, não só nos jogos, mas especialmente nos finais dos jogos, né? Acho que o sucesso desse Celtics ter chegado onde está passa muito por ele. Ele teve partidas contra o Heat espetaculares de 40 pontos ou mais, né? 40 pontos para cima. E aí eu queria ouvir de vocês. É o Tatum que está ruim, está mal, está sem sorte nos arremessos, ou é a defesa do Warriors que está sufocando esse cara? Eu acho o que você comentou, Rafa, sobre a gente não tá esperando, aliás, o Tatum não está entregando quanto que a gente espera, né? Entra num ponto, por exemplo, aqui que eu estava comentando com o Manu Mixel, dos cestinhas de cada time, né? Aí entra um pouco do Warriors, essa dependência que fica um pouco mais clara do Curry com 34 pontos, e o do Boston é o Jaylen Brown, não é o Jason Tatum, né? E até na corrida do MVP das finais, o Brown tá na frente do Tatum. E eu acho que entra muito também dessa. Ele sabe que ele tem que ser um cara, um líder ali dentro, né? Que ele é um cara decisivo. E às vezes, talvez são algumas decisões de querer partir para aquele mano a mano dele, que às vezes ele quer decidir tudo e, porra, eu sou o herói, fazer aqueles arremessos de herói, que agora não tá caindo, né? Se ele começasse a fazer esses jogos no isolation e tivesse caindo, todo mundo ia falar, pô, tá dando certo.
Mas aí agora não tá dando muito certo. Tem alguns arremessos até contestados que normalmente cairiam, que ele já fez e já converteu, não estão caindo, né? Aí entra um pouco também do mérito da defesa do Warriors. Eu acho que a defesa do Warriors é muito boa, e qualquer jogador tem dificuldade de jogar com uma defesa muito boa. O exemplo da defesa do Celtics também é muito boa e também gera dificuldade para quem jogar contra ela. Mas eu acho que o Tatum tá abaixo do que ele pode, né? Não dá para dizer que ele tá indo mal, né? Ele tá fazendo menos do que a gente espera que ele faça, dado que se espera muito dele. E menos do que fez em todas as outras séries do playoff até agora, talvez jogando com a melhor defesa que poderia encontrar, talvez. Mas enfim, tá jogando menos do que pode. E eu acho que isso passa um pouco, né? Vou pegar um ponto que o Gabs falou agora, né? De alguns arremessos meio contestados, meio forçados, né? Eu acho que uma das coisas que o time do Celtics como um todo erra em alguns momentos, e isso mostra, para mim, de novo, psicológico. Vamos lembrar que esse time, todos os jogadores dele estão jogando uma final da NBA pela primeira vez. O Boston, em determinados momentos do jogo, escolhe muito mal seus arremessos, faz uma seleção muito ruim de arremessos. Ou força, ou quando não força, fica demais com a bola e aí tá muito perto do estouro do relógio já e fica difícil, enfim. Não só o Tatum é um dos caras, mas o Smart fez isso em vários momentos, enfim. Para mim, o grande jogador do Boston na série é o Brown, que eu acho que é o cara que consegue, inclusive em momentos críticos, ter grandes jogadas. Mas isso acontece muito exatamente nos momentos em que eles estão com uma grande chance de abrir uma vantagem. Então, assim, várias vezes nesse último jogo a gente viu o Boston com 5 pontos, 6 pontos e a bola na mão, indo para o ataque, e eles não conseguiam matar. E por escolhas ruins. Eu acho que foi um lance, logo na sequência, eles fizeram 7 pontos em cima de uma jogada do Brown, que ele deu um contra-ataque, uma jogada de transição, em que ele sofreu a falta e ainda conseguiu e fez conseguiu os 2 pontos mais a falta, fez o terceiro arremesso. Eu acho que abriu, se não me engano, 6 pontos naquele momento. O Golden State vai para o ataque, perde o ataque, eles pegam a bola e aí eles queimam a bola num lance do Smart, que ele tenta um chute de 3 com 15 segundos no relógio ainda, um chute não numa grande alternativa, enfim. O Golden State pega a bola, volta para o ataque, entra uma bola de 3 do Klay Thompson e a diferença volta para 3. Então, assim... Às vezes querem acelerar muito, né? Tipo, a gente vê o melhor do Boston quando eles estão na paciência e, tipo, roda, dá um passe a mais, né? Abre a defesa. Às vezes é um passe a mais que você consegue, que você pega um arremesso livre e melhor posicionado. E acho que você falou tudo, cara. O melhor do Boston é isso. É quando eles conseguem ter calma para trabalhar a bola, passar, selecionar bem os arremessos. Eu acho irritante ver o Boston Celtics jogar nesse modo de jogada de mano a mano e pior, com arremessos... Ela tá empolgando aqui, né? E com arremessos extremamente mal posicionados, assim. Eu acho que os 2 jogos que eles ganharam, inclusive, eles souberam fazer muito bem esse trabalho de bola, de rotacionar, de passar, de esperar o melhor momento. E parece que tem alguns momentos, como o Mano Mixon falou, e eu também acho que isso é, de certa forma, psicológico, que eles, cara, parece que desestabilizam mesmo o time. Parece que eles estão ali meio que, né, assim, precisando matar aquela bola, precisando chutar, e é um negócio meio que né, acho que nem tem muita explicação para a gente poder comentar ou entender aqui. Mas minha visão também, acho que o Tatum, não só pela boa defesa do Warriors, ele também está forçando muito. Obviamente, tem esse lado psicológico, que ele tem a responsabilidade de ser o grande jogador do time, só que eu acho que ele precisava olhar um pouquinho para o lado. Se ele olhar, tem gente mais bem posicionada, geralmente. E acho que o Jaylen Brown, cara, é um dos poucos caras que tem conseguido, não só nos playoffs e na final agora, mas na temporada inteira, invadir o garrafão do Warriors. E com muito talento, cara. Porque o que o Jaylen Brown tem feito em umas infiltrações, assim,
É absurdamente absurdo o que esse cara tem jogado. E na minha visão, ele tem carregado nas costas os times do Celtics em vários momentos aí nessa final. E quem tem marcado o Brown é o Draymond Green, né, cara? Então, assim, teve algumas. Igual a gente comentou que eles infiltraram muito no jogo 3, né? Tipo, o Brown bateu o Green com uma facilidade tão grande no jogo 3 que, pô, não se repetiu no jogo 4, né? Mas foi realmente uma. É um dos poucos que tá conseguindo, né? E sobre o Tatum, ele tem sempre reclamado aí, você vê ele rodando o ombro, né? Agitando o ombro por causa da lesão que ele teve, né? Será que isso pode estar também afetando alguma coisa nele, né, cara? Isso talvez possa estar dando uma dificuldade, né? Muito bem. Bom, e agora olhando para frente, falamos bastante. Para vocês, qual a chave do sucesso para cada uma das equipes, olhando para os próximos 3 jogos? Mano Mix, se você fosse o Steve Kerr, o que você faria para os próximos 3 jogos? Gabriel, o que você faria se você fosse Ime Udoka para o time do Celtics ganhar essas finais? Olha, eu daria tempo de quadra para o Kevin Looney. Eu acho que o Golden State, quando ele perde em posição física, ele sofre muito, né? O jogo 3 foi um jogo que foi muito decidido nos rebotes, sobretudo nos rebotes ofensivos, né? Que o Boston conseguiu pegar muitos rebotes ofensivos. E eu acho que o Kevin Looney em quadra é um cara que ajuda muito nesse sentido. E, amiguinhos, tem um cara aí que é a chave do título desse time, né? Então, assim, é torcer para esse cara continuar bem e falar, galera, vamos criar as oportunidades que ele precisa para fazer o que ele sabe fazer muito bem. Eu acho que tem um pouco do Draymond Green ofensivamente entrar no time. Eu acho que ele é um jogador importante na organização, na distribuição da bola do time, apesar de nunca ser um grande pontuador. Mas ele, nos últimos jogos, a bola tá queimando na mão dele ofensivamente. Então acho que tem um trabalho ali até de conversa para um cara tão experiente como ele. Isso não deveria acontecer, né? Vai voltar agora para jogar em casa, que eu acho que isso deve ajudar, aliviar um pouco ali, então acho que isso vai fazer uma diferença. Ele estava sendo extremamente pressionado lá no TD Garden pela torcida do Celtics. Então eu acho que tem um ajuste ali. Com ele bem, com a série que o Wiggins está fazendo, que é outro cara que, putz, acho que a gente raramente fala, mas esse último jogo, 17 pontos, que é uma contribuição ofensiva relevante, 16 rebotes, se desdobrando em quadra nos dois lados, aparecendo em momentos importantes. Depois do Curry, é o segundo melhor jogador do Warriors na série, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Kevin Looney tem que ficar em quadra, ter minutagem. Eu acho que tem que ter uma conversa ali com o Draymond Green. E eu acho que ele tem que rodar muito ali entre o Thompson, o Poole, porque eles se alternando ali em momentos, os dois conseguem ser importantes ali. E o próprio Curry, porque o Curry conseguir descansar, mas enfim. O Curry tem que ser o cara desse time aí, obviamente. E parece que ele tá com fome de ganhar esse MVP. Agradeçam ao astro de K-pop que colocou o Andrew Wiggins no All-Star Game. Isso motivou esse rapaz, isso deu gás desse menino jogar. Só antes do Gabriel falar do Celtic, eu acho que você falou uma coisa que para mim é super importante, meu amigo. A gente não pode nunca, na minha visão, subestimar o esforço coletivo desse time do Warriors. Esse time não é só o Stephen Curry. Existe um trabalho coletivo enorme para que o Stephen Curry faça 43 pontos. Eu acho que isso tem que estar muito claro na cabeça de quem está assistindo basquete pela primeira vez, porque primeiro, não se joga sozinho, a gente falou isso muito do Devin Booker na final do ano passado, né? E, além disso, a movimentação de ataque desse time do Warriors, por mais que hoje seja o Curry quem está, né, arrematando e matando tudo, mas ela é uma movimentação de ataque que depende, sim, dos 5 jogadores. E se eles não fizerem isso, nada acontece. Acho que é muito importante, não é só Stephen Curry, assim como nunca foi só LeBron James, ou até mesmo nunca foi só Michael Jordan. Acho que é importante que a gente ressalte isso.
Muito bom. E acho Fala que aí, vamos. Emil de Barretos. Emil Doca de Barreto, muito bom. São muitos títulos, né, cara? Emil Doca de Barretos, o Barretos Freak, é muito bom. Cara, acho que só do lado do Warriors aí, quem tá esquentando aí, que vem vindo e pode ser muito clutch aí, seria o Klay Thompson, né? Se ele chegar no Game 6 Klay ali, que pode decretar aí um jogo do título, se houver fechar realmente nos 6 pontos, é um cara que vem se aquecendo ao longo dos jogos, né? Não começou muito bem, tá bem abaixo do que a gente espera, mas parece que tá construindo aí a confiança ao longo dos jogos, né? E Rafa, acho que, e mano amigo, do lado do Boston, acho que o principal que a gente já comentou aqui, né, é realmente a galera manter essa calma, ter essa paciência no ataque, não rifar a bola, não querer resolver tudo sozinho, porque é quando a gente realmente acha o melhor do Boston. E acho que só um ponto na defesa que a gente não pode, apesar da defesa ser absurda do Boston, né? A gente tem do outro lado, eles têm do outro lado, né, o Stephen Curry, e que tem se aproveitado muito daquele 1 segundo na defesa do Boston, que às vezes o Al Horford faz o drop. Ele começa a recuar confiando ali depois do pick and roll, né, que, sei lá, um Marcus Smart ou quem esteja marcando ali, por exemplo, um Curry, se recupere para tentar fazer ele vai e volta, mas a gente tem o Curry. Curry tem 1 segundo para fazer o que ele faz e tem matado as bolas que precisa. Então acho que isso é um ponto para se ficar atenção, para ter atenção na defesa do Boston. Lógico que você tem o Robert Williams lá atrás que faz muito, né? Mas se ele infiltrar, você fecha a infiltração, mas o arremesso de 3 na mão do Curry é meio complicado. Eu acho que essa, como diria o outro, né, é uma faca de 2 legumes. Eu Exato. acho que às vezes o Celtics ele faz isso de propósito. Tem hora que é errado, tem alguns lances desse jogo 4, inclusive, assim, que você percebe o erro, você percebe que tipo o Marcus Smart ele demora um determinado momento para se recuperar e para trocar, e aí o Curry vai lá, fica sozinho e arremata a bola de 3. Mas eu acho, Gabi, que até por um certo ponto, isso é uma estratégia do Celtics. O Celtics a gente Perfeito. falou antes dessa série começar. Ele é o time que não tem o menor pudor em trocar a marcação. Sim, E muitas vezes ele vai trocar e acreditar que nem todas as bolas do Curry vão cair. E realmente, não é. O Curry não tem sim, 100%. oscila bastante. Mas eu concordo com você. Uhum. O que pode melhorar, na minha visão, é muito mais a recuperação até das trocas. Porque várias vezes, especialmente nesse último jogo, se a gente olhar com calma alguns lances, houve uma demora para a recuperação das trocas, houve até em alguns momentos uma dupla marcação de alguns dos defensores do Celtic. Uhum. Isso abre espaço. De novo, a gente volta a lembrar, o Warriors é um time que você não pode, de forma alguma, vacilar. E eu acho que uma chave também para a defesa do Celtics, Celta de Vigo, Dos né? Celtas. Como que eles conseguem, de certa forma, nessa proteção do drop, fazer com que o jogador, isso é bem difícil de ser feito, mas fazer com que o jogador do Warriors não necessariamente ele termine com o Al Horford e o Robert Williams. Óbvio que se puxar um matchup isso vai acontecer, mas como é que você deixa sempre esses dois caras que são mais lentos, talvez com o cara que está na zona morta? É você fazer uma pré-troca, né? Alguma coisa nesse sentido, que E o realmente é uma coisa Boston, muito difícil, né, cara? e o Boston fez durante essa Uhum. temporada, especialmente durante as finais, esses playoffs, aliás. Então, o Boston é um dos poucos times que consegue fazer uma pré-troca. Uhum. Ele, tipo, já entende o que vai acontecer e troca a marcação. E aí você deixa o Robert Williams ou o Horford sempre ali, sei lá, com o Klay Thompson ou com o Otto Porter Jr., ou às vezes até com o Jordan Poole, que está ali na zona morta só para espaçar o jogo. Ou com o Kevin Looney. Então, acho que isso é uma das chaves. Porque, cara, Uhum. aquele toco do Robert Williams no arremesso da zona morta é algo inimaginável de se acontecer. Ou Sim. seja, o cara consegue defender. O problema é o Robert Williams ou o Horford defender o Stephen Curry de frente para a cesta. Eles vão ser facilmente batidos, muito provavelmente. Né? Eu acho que isso é uma outra chave para o Celtics.
Muito bom. Fato. Muito bem, meus amigos. Para finalizar esse episódio, Mano Mix, seu palpite. Olha, ressalto que eu continuo achando o time do Boston melhor, mas eu acho que vai dar 4-2 Warriors. Pro próximo jogo você tem aquela história, né, de o Boston não perde 2 seguidas, mas, pô, eles voltando, o Warriors voltando para casa ali, eu não sei, eu acho que isso pode ser batido. Eu espero um 4-3 Warriors, para ter um jogo 7, pelo bom do nosso entretenimento, né, Gostaria de um jogo 7, mas eu vou nessa 4-2 por conta dos 2 pontos que eu falei, Curry e a força mental. Eu acho que agora, se o Boston já oscilou tanto ao longo desses 4 jogos, acho que isso pode se tornar ainda mais complicado agora, que, na minha opinião, pela primeira vez, eles estão olhando de frente mesmo para a possibilidade de perder esse campeonato. Porque até agora, tanto no jogo 2 quanto no jogo 4, quem estava nas cordas era o Golden State. A gente falou aqui, jogo 2, se o Boston mata outro jogo em São Francisco, meu amigo, não vai dar para virar mais. O Golden State foi lá e buscou o jogo em casa, tudo bem, não fez mais que obrigação. Aí a gente vai para Boston, 2-1, e vamos para um quarto jogo em que, de novo, se o Boston mata e faz 3-1, o Golden State não ia mais poder perder jogo nenhum na série, até conseguir 3 vitórias seguidas. Então, de novo, o Golden State estava muito sob pressão. Agora, o Boston já vai estar um pouco sob pressão nesse jogo 5, e se perder esse jogo 5, estará extremamente pressionado para o jogo 6. E eu acho que eles ainda não estão prontos para isso. Eu vou no mesmo palpite do Gabriel. Para mim, o Warriors fecha em 4-3. Acho que apesar do... Eu acho que o Warriors vai ganhar o jogo 5 agora, em casa. Só que eu acho que o Celtics ganha e força o jogo 7. E aí, comando de quadra, 4-3, Golden State. Curry MVP das finais. Aliás, que espetáculo Merecido. tem sido, hein? Merecido, né? Merecidíssimo, 34 anos, hein, cara? Eu gosto, 34 né? anos, 34 pontos por jogo. Vocês sabem que eu gosto muito do Curry, né? Mas, assim, de maneira geral, eu sempre fico incomodado quando eu vejo um cara que... O Curry é um exemplo, não é o único, mas é um exemplo. O cara é totalmente acima da média, tem uma carreira espetacular e aparecem uns pentelhos aí que nunca fizeram nada de muito relevante para falar, não, mas ele não joga bem em final. Assim, o cara ganhou 3 finais e não joga bem em final, mas enfim. Falam que o Durant levou nas costas, né? Quando eu acho que sim, o Durant foi merecidamente MVP das finais, mas a própria mudança de estilo de jogo do Curry, quando tem o Durant em quadra, né, quando tem o Durant fazendo parte do time do Golden State, mostra o jogador que ele é. Porque quando ele precisa ser o principal scorer do time, ele consegue. Quando tem um cara que é mais apto a fazer esse papel, tanto por ser um talento espetacular, acho até se a gente for falar só de técnica de basquete, de capacidade de jogar basquete, o Durant melhor que o Curry, mas enfim, acho que não resta discussão. Mas quando tem um cara que está mais apto ainda que ele a ser o grande pontuador da equipe, ele consegue se transformar num jogador que dá mais assistências e tudo mais e ajusta o jogo dele, né? Ele tem um QI de basquete muito alto. E o pontinho que tinha para se falar do Curry era que, mas em final ele não vai tão bem. Na minha opinião, isso já ficou para trás, independente dele ser campeão ou não. E se for campeão, será fatalmente o MVP, aí, enfim, ascende para o panteão dos deuses do basquete de uma vez por todas. Eu acho que é o mesmo papel que o Klay Thompson tá fazendo hoje, né, cara? O Klay Thompson hoje não tá num papel tão protagonista quanto ele já foi, porque, de novo, volto aqui, ele tá cedendo, na minha visão, muito espaço e se movimentando para que o Curry tenha as melhores oportunidades, coisa que eu acho que foi o que o Curry fez na era de ouro do Warriors com o Kevin Durant, né? É natural, acho que essa é até uma parte do estilo de jogo do Warriors, né? Não é só uma questão de talento ou individualidade técnica. Assim. Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final deste episódio. Destaques finais deste nosso episódio 40. Episódio 40. Cara, meu destaque final fica pro dia maravilhoso que tivemos ontem na NBA House. Cara, acho que para todo
fã de basquete, para quem não é fã de basquete, cara, vale ir lá porque é um espetáculo que o pessoal tem apresentado lá. Imagina, os dias de jogos deve ser absurdo, né, cara? Iremos, compareceremos em algum momento por lá também, mas foi uma experiência bem bacana. Mano Mixel jogando basquete com as cheerleaders do Suns, cara, comemorando. Porra, foi absurdo, cara. Muito bom. Temos vídeos provando que isso aconteceu. Foi o cestinha de nós três, hein? Não queria falar, hein? Um monstro, né? Que eu estava extremamente motivado. Porra, foi muito bom, cara. Mano Mix, o seu destaque final. Eu ia falar desse dia maravilhoso também, que ontem realmente foi muito divertido. É incrível como os americanos sabem fazer espetáculos de entretenimento, né? Eles espalham isso pelo mundo onde eles vão, né? Obviamente é negócio, né? Mas é negócio muito bem feito, tudo muito bem pensado e arquitetado para funcionar e gerar dinheiro. Que é uma coisa que a NBA e os esportes populares nos Estados Unidos, de maneira geral, são, né? Uma máquina de dinheiro. Então foi realmente um dia espetacular, recomendo para quem quiser e tiver a oportunidade de ir lá no NBA House, é muito bacana mesmo. E amanhã, segunda-feira, estamos gravando no domingo, provavelmente esse episódio irá ao ar já na segunda, dia de jogo 5, não percam, na ESPN ou na Bandeirantes, que tá aí, fica um destaque para Bandeirantes também, levando o basquete de maior qualidade do mundo para a TV aberta, para ajudar a popularizar o nosso tão amado esporte, então acho que transmissão também muito bacana. Jogo 5 na segunda, jogo 6 garantido para quinta-feira. E quem sabe ainda um jogo 7 vindo por aí. Teremos. Meu destaque final, além desse dia, como o Gabriel falou, que foi maravilhoso, e de toda essa infraestrutura e experiência que a NBA proporciona na NBA House. Para quem não sabe, a NBA House fica no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. É agradecer e mais uma vez aqui falar do nosso 40º episódio. Estamos firmes aqui na luta. Continuamos falando com vocês que nos ouvem. Agradecemos todo mundo que apoia a gente, que está lá com a gente em todas as redes sociais também. Esse fica aí nosso muito obrigado neste dia, mais uma vez. Vou falar em tom de love songs, né? Dos namorados. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Fiquem bem. Torçam para os seus times, ou quem não está torcendo para nenhum time, torçam para um ótimo espetáculo de basquete. Último comentário apenas, acho que ao contrário de todas as séries de playoff que deixaram um pouco a desejar esse ano, acho que a gente teve séries muito melhores, inclusive ano passado. Essa série de final está realmente muito boa de se assistir, com jogos muito bons e com heróis, vilões, vítimas e etc, etc. E todas as histórias que esse esporte tem e nos traz. Fiquem bem, um grande abraço, se cuidem e até a próxima. Valeu. Valeu, galera.